emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, de Allan Kardec. Amigos ouvintes e internautas, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 14, item 42, os fluidos. E nessa altura, nesse estágio do nosso estudo, Kardec ele vem conversando conosco, sobre os fenômenos espíritas, mediúnicos que ocorriam. Ele até cita nos itens anteriores, fenômeno da bicorporeidade, cita o fenômeno das mesas girantes, os fenômenos mediúnicos como a escrita, como também a manifestação dos espíritos desencarnados, né? E que isso, de alguma maneira, ele fala, né, da escrita mediúnica, da vidência, da dupla vista, ou seja, isso em algum momento foi catalogado como se fosse, caracterizado como se fosse eventos milagrosos. E ele vai dizer que isso, na verdade, tem explicação sobre essa, não tem nada de milagroso nem de sobrenatural, porque eles são baseados nas propriedades do fluido, tanto do espírito encarnado como do espírito desencarnado, e que isso se dá pela ação magnética que esses espíritos podem trabalhar, ou seja, manipular esses fluidos. E nós até citamos como exemplo para nós, né, nesses fenômenos, nós citamos isso, que para que isso aconteça, nós fizemos essa associação, essa correlação. Citamos até os ensinamentos de Leon Denis, que para que esses fenômenos aconteçam, é necessário que tanto o espírito desencarnado como o espírito encarnado, essa atuação vai se dar de perispírito para perispírito, mas que eles precisam ter uma faixa de vibração comum, intermediária, ou seja, precisa de um elo, de uma ligação, de uma corrente, para que isso aconteça, para que isso efetivamente, esse fenômeno, possa acontecer, para que eles entrem em sintonia. Então, há uma faixa de vibração, há uma sintonia e uma afinidade que vai unir esses espíritos. Kardec até cita aqui a eletricidade, né? Ele vai dizer da corrente elétrica. Nós falamos sobre isso, porque se você corta em algum momento um fio, aquele elo, o que faz com que a eletricidade possa chegar até a nossa residência, né? Você, quando coloca ali a tomada no conector ali, se você corta um fio, ou se aquele fio está mal conectado, essa corrente elétrica não vai acontecer. Da mesma forma, se nós também não trabalharmos a nossa vibração, a nossa sintonia, a nossa afinidade com os espíritos elevados e benfeitores, eles vão se esforçar de lá para que possam entrar, criar uma faixa de vibração intermediária, mas nós precisamos aqui da nossa parte também fazermos isso. E se a gente não fizer, aí nós vamos ter dificuldade nessa comunicação, nessa interação, nessa relação com os espíritos desencarnados. E aí nós citamos até que isso é uma informação importantíssima para nós, porque é algo que é científico,
ou seja, vibração, corrente, comunicação, e o quanto isso é importante do ponto de vista moral, intelectual, da nossa evolução espiritual, porque esse esforço que nós vamos fazendo, ele nos auxilia ao nosso avanço do progresso e também faz com que a gente, é um antídoto contra as obsessões e a relação com espíritos numa zona inferior, e também proporciona que a gente esteja sempre em contato, assessorado, secundado pelos espíritos evoluídos. Mas Kardec, aqui no item 42 do capítulo 14, ele diz o seguinte: é por esse mesmo meio que o espírito atua sobre a mesa, seja para fazê-la mover-se em significação determinada, seja para fazê-la dar pancadas inteligentes indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome tipologia. A mesa não é mais que um instrumento do qual ele se utiliza, assim como faz com o lápis para escrever. O espírito lhe dá uma vitalidade momentânea através do fluido com que penetra, mas não se identifica absolutamente com ela. Então aqui Kardec está falando que é por esse meio, ou seja, através do perispírito, o espírito desencarnado, através dos fluidos também, ele faz o fenômeno das mesas girantes. Até nos programas anteriores nós falamos sobre isso, que é assim que Kardec vai começar a estudar a doutrina espírita e essa relação com o mundo espiritual, porque as mesas davam respostas inteligentes. Quando a gente diz inteligente, era um fenômeno inteligente, é porque se faziam perguntas. Muitas vezes eram perguntas tolas, perguntas assim sem sentido. E a inteligência é nesse sentido, porque eram dadas respostas. Nem sempre eram respostas que fossem úteis para o nosso dia a dia, mas perguntas que as pessoas que estavam ali naqueles fenômenos, as pessoas se reuniam na França, ali em Paris, para assistir as mesas girarem e as mesas darem respostas. É o fenômeno tipologia. Um espírito desencarnado se apropria de fluidos ali e, através do seu perispírito e da manipulação desses fluidos, ele movimentava, girava as mesas e fazia com que as mesas dessem batidas no chão, no solo. E eles começaram a criar, as pessoas que ali participavam, começaram a criar um tipo de alfabeto, ou seja, uma batida respondia uma determinada letra, e com isso elas formavam frases. Existiam outros tipos também de fenômenos mediúnicos, em que as pessoas deixavam uma cesta, um papel e lápis dentro dessa cesta, e os espíritos desencarnados escreviam através desse fenômeno. Também acontecia isso. Então, nós temos também a psicografia, que ficou muito caracterizada pelo Divaldo Pereira Franco, principalmente pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, em que o espírito entra em relação com o médium, toma, por assim dizer, emprestada ali a mão do médium e escreve. Muitas vezes o Chico dizia, Chico sequer tinha uma participação, que a gente sabe também que nesses fenômenos, o médium, de alguma maneira, tem uma participação ali, ainda que mínima, tem uma certa consciência. Chico, muitas vezes, era uma psicografia totalmente mecânica. Totalmente é força de expressão, mas ele tinha pouca influência e sequer às vezes tinha conhecimento do que os espíritos estavam escrevendo ali para ele. Então, esses fenômenos, tidos aí como miraculosos, são fenômenos que a gente consegue hoje entender perfeitamente. Kardec continua: as pessoas que na sua emoção, vendo manifestar-se um ente querido, abraçam a mesa, fazem um papel ridículo, é exatamente como se abraçassem a bengala que um amigo usa para bater no chão. O mesmo acontece com os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse dentro da madeira, ou como se a madeira houvesse se tornado um espírito.
Então nós vamos nos lembrar que Kardec, ele era um cientista, era um professor, era um pedagogo. Kardec é convidado a observar esse fenômeno das mesas girantes. Ele vai até lá e se surpreende com essas experiências que davam respostas inteligentes. Mas também ele se mostra preocupado, como ele coloca aqui, porque as pessoas, diz ele, chegam a fazer um papel ridículo, porque abraçam a mesa. Aqueles fenômenos também eram evocados espíritos desencarnados, parentes, entes queridos das pessoas muitas vezes que ali compareciam. E as pessoas se prestavam ao papel, como Kardec coloca aqui, um papel complicado, ridículo, como ele diz, porque as pessoas abraçavam. E aí o desconhecimento que a gente precisa afastar de nós para que a gente não se poupe, na verdade, de determinado papel como esse que ele coloca aqui, o ridículo. Mas, amigos ouvintes, internautas, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, comigo, André Monteiro, hoje aqui na técnica, o nosso querido Isaac, e nós estamos estudando o capítulo 14, Os Fluidos da obra Gênese, item 42. Então, Kardec ele vem dizer, cuidado com essas experiências para que você não faça o papel ridículo. E ele cita aqui os exemplos, né? As pessoas abraçavam as mesas ali porque as mesas se manifestavam, davam respostas confirmando que ali estava o espírito ente querido de alguém desencarnado, de alguém que estava ali. Ele diz também que as pessoas conversavam com a mesa, como se a mesa fosse um ser animado, um ser inteligente, mas na verdade era um espírito que estava ali e a mesa era só para chamar a atenção. E esse cuidado que nós temos que ter, amigos ouvintes e internautas, é para que a gente também não se preste a um papel complicado. Kardec usa esse termo aqui, ridículo. E nós temos que fazer essa observação para saber se nós ainda, de alguma maneira, não estamos nos propondo, ainda que de uma forma inconsciente, e ainda que tenhamos um esclarecimento mais avançado em relação à época de Kardec, quando esses fenômenos aconteciam, para que nós também comecemos ali a filtrar e a deixar de determinadas práticas. E nós comentamos também no último estudo que alguns fenômenos mediúnicos eles têm se tornado mais raros. Fenômenos da bicorporeidade, a gente já quase quase não temos mais notícias de médiuns com essa possibilidade. Fenômenos de materialização têm sido cada vez mais também raros. Então, esses fenômenos, eles têm dado lugar, e a gente não quer dizer que eram fenômenos que os médiuns se propunham um papel ridículo, não é isso. Mas a nossa proposta é a gente concluir que esses fenômenos físicos, esses fenômenos mais de uma repercussão maior, eles têm dado cada vez mais lugar a uma mediunidade mais baseada na relação com o mundo espiritual através do pensamento, através da intuição. Então, as próprias mensagens mediúnicas, elas têm diminuído, elas acontecem ainda, acontecem, mas esses fenômenos que em algum momento tiveram essa intenção de nos alertar, de nos chamar a atenção para a existência do mundo espiritual, para a imortalidade da alma, para a lei de causa e efeito, de ação e de reação. Então eles tiveram esse propósito e hoje eles têm dado lugar à necessidade do aprofundamento e da reflexão ao conhecimento moral e intelectual, a proposta do Evangelho do Cristo, para que a gente cada vez mais se aproxime do propósito que é
da elevação do espírito. Então, esses fenômenos têm dado lugar à necessidade do estudo e da reflexão sobre as obras do Espiritismo e dessa relação com o mundo espiritual de uma forma mais intuitiva. Porque Kardec coloca isso em Livro dos Médiuns, que a mediunidade do futuro é a mediunidade intuitiva, ou seja, os fenômenos eles vão, com o passar do tempo, se tornar cada vez mais desnecessários. Esse tipo de fenômeno, esse fenômeno mais que a gente necessita impactar ali os nossos sentidos. Então, e aí a gente tem que ter cuidado, porque nós ainda vemos algumas mensagens, algumas situações em que você vê claramente ali que aquilo ali é uma mensagem apócrifa, ou é um fenômeno ali que não tem o fenômeno anímico, por conta ainda das pessoas, dos próprios médiuns, terem essa necessidade de promover esses espetáculos, como aconteciam na época das mesas girantes, e ainda através da sua mediunidade, promoverem ali fenômenos impactantes aos nossos olhos. Então, cada vez mais, à medida que nós vamos nos esclarecendo, à medida que nós vamos evoluindo, esses fenômenos vão se tornando desnecessários. Então, Kardec continua aqui. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, deve-se imaginar o espírito não na mesa, mas ao lado dela, tal como se acharia se estivesse vivo, e como seria visto se naquele momento ele pudesse se tornar visível. O mesmo acontece nas comunicações escritas. Veríamos o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo seus pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Então aqui, conforme nós já trabalhamos isso na questão da psicografia, quando o médium ele dá essa comunicação, ou ele age sobre o perispírito o espírito desencarnado age sobre o perispírito do médium encarnado, fazendo essa psicografia mecânica, em que basicamente ele toma, por assim dizer, a mão do médium e escreve, ou ele lhe transmite a sua ideia pelos pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Em ambos os casos, ali é uma manipulação fluídica. Mas o fluido ele vai ser esse fio condutor que vai transmitir o pensamento do espírito desencarnado com o espírito do médium encarnado. Por isso que nós falamos também no último programa, que se cria uma faixa vibratória intermediária para que isso aconteça, uma lei de afinidade que atrai esses espíritos. Vibração, afinidade, que atraem esses espíritos, e aí essa comunicação pode acontecer. E é interessante que Kardec coloca aqui que as pessoas achavam que o espírito estava dentro da madeira, e dentro do objeto, e não é isso. Hoje a gente já sabe perfeitamente que é assim que acontece. Mas vejamos que eu lembro de uma experiência uma vez, que uma companheira médium, ela contou uma história assim que foi realmente bem absurda de se acontecer, né? Ela vislumbrou que ela teria conversado com um objeto também. Foi algo assim bem complicado. É óbvio que ela estava passando ali por um processo emocional que a estava abalando, e ela também era pouco esclarecida em relação à doutrina espírita, à parte científica, ao conhecimento, ao estudo do Livro dos Médiuns, da Gênese, para ela poder entender que ela não estava se comunicando com um objeto, e sim que ela estava ali sob a ação de um espírito
desencarnado que ele sim estava se comunicando com ela, mas ele teve que se utilizar do objeto para chamar a sua atenção por algum motivo. Em O Livro dos Médiuns também, Kardec, ele comenta que foi feita uma evocação da Senhora Passarinho. É uma história bem interessante, um fato real. O espírito, um determinado médium, ele encontra um ninho de um passarinho e a mamãe passarinho morre. O passarinho morreu, faleceu. E ele, muito sensibilizado, porque os filhotes ficaram ali abandonados, ele em algum momento ele faz a evocação do espírito da mamãe passarinho. E o espírito, ele tem a comunicação. Um espírito se passa por ela, obviamente, né, como se fosse... E aí é o papel ridículo, e Kardec coloca aqui para nós. Ele consegue atingir uma comunicação. Ou seja, o espírito se passa ali como se fosse a mamãe passarinho, dá respostas ali sobre como teria acontecido ali a morte, o falecimento dela. E Kardec recebe essa experiência, e ele, ao se comunicar com os benfeitores, ele vai, mas como é que isso acontece? Se precisa, como é que o espírito do passarinho diz, primeiro que não foi o espírito do passarinho, foi um espírito ali zombeteiro, que se aproveitou daquela situação e fez aquela comunicação. E ele dá uma informação importante, que é, se você evocar uma pedra, a pedra vai te responder, mas não é a pedra, é alguém se passando pela pedra, alguém se utilizando dela ali, como se fosse ela para te responder. Se você evocar uma pedra, a pedra vai te responder. Mas não é a pedra, é algum espírito que se presta a esse papel. E aí isso é importante para a gente entender, para nós entendermos que a gente tem que ter muito cuidado, muita seriedade com os nossos estudos, com as nossas experiências, para que a gente não seja alvo de uma situação como estas. Tanto nós como médiuns, para que os espíritos não se prestem a esse serviço utilizando da nossa ingenuidade, e tanto nós que vamos muitas vezes nos socorrer da mediunidade de alguém para resolver as nossas questões, e essa pessoa passar algum tipo de situação ou fazer alguma coisa conosco que possa se enquadrar aí nessas questões, nesses papéis que Kardec está nos colocando como um papel ridículo. Isso aí é muito importante para nós, para que a gente tenha essa clareza, para que a gente tenha esse conhecimento de não nos prestarmos, tanto como médiuns ou como sujeitos que vamos nos socorrer de um médium, a um papel ridículo, alguma experiência que vá fugir à razoabilidade, o bom senso e um equilíbrio. Então isso é importante, esse estudo que vai nos esclarecer nesse sentido. Cuidado com o tipo de experiências que estamos provocando, nós médiuns, e também nós que vamos nos socorrer da mediunidade. Qual o intuito? Qual o objetivo? É um objetivo útil ou é um objetivo fútil? Para que nós estamos nos socorrendo da mediunidade? Amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra, estamos na segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no qual nós estudamos as trajetórias, as circunstâncias, as sutilezas e as relações entre a forma como nós espíritos escolhemos viver a nossa encarnação, porque isso tem uma repercussão direta, inapelável, na forma como nós desencarnamos e depois na forma como nós despertamos no plano espiritual e na forma como nós podemos continuar a viver no plano espiritual. Nós estamos estudando espíritos felizes e nesse capítulo, nós já começamos a estudar, já conhecemos todos juntos, o espírito Cis-Denier, que era um homem de bem, que desencarnou por acidente, por afogamento, e que quando encarnado já era conhecido do médium. Portanto, quando lhe foi perguntado à mesa mediúnica se ele poderia dar detalhes sobre como aconteceu, como é que tinha sido a trajetória dele, ele disse: posso responder pelo momento do afogamento e depois, porque antes disso o médium já me conhece. Nós vimos que ele descreveu até minuciosamente a forma como ele despertou, e ele disse que comparou a vida material ou as nossas experiências no plano material como um calabouço infecto, porque o despertamento dele se deu numa situação e num local que ele chamou de delicioso Éden. E ele também disse que quando ele despertou, ele viu com a graça de Deus e o auxílio dos que o cercavam a luz, e a luz, quando se fez, inundou Cis-Denier. Então ele aconselha: confiai e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato, porque é a forma como o espírito propriamente percebe as situações e as suas experiências. E nós já vimos como se deu o despertar de Cis-Denier, e agora nós vemos e já começamos a meditar sobre essas questões. Nós vimos que a palavra, o depoimento de Cis-Denier ratifica, comprova o que nós estudamos em O Livro dos Espíritos e em toda a literatura espírita. O despertar cercado de todos os que nós amamos e pranteamos, com os semblantes sorridentes para nós, foi isso que Cis-Denier encontrou. Respiramos os mais suaves perfumes. Ele disse que sentiu o corpo balançando no espaço infinito, envolvido, agora no texto de Cis-Denier, no amor de Deus, qual recém-nascido no materno amor. Que linguagem mais mais poética, e naturalmente que lembrança doce que todos têm do seu nascimento no regaço materno. Nós lembramos nesse caso, em se tratando de regaço, nós falamos do regaço do Pai, de que nos falou o grande apóstolo Paulo. Nele somos, nele existimos, nele nos movemos. Portanto, tudo é em Deus e nós estamos em Deus. Essa sensação
de imponderabilidade a que ele se refere, ou seja, a sensação de que não existe mais peso do corpo físico, também é atestada pelo espírito Jobar. Jobar nos fala também desta situação do corpo físico não ser mais um peso. E ele diz assim: lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. E aqui é Jobar, também espírito feliz, já estudamos juntos. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas como um piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo! Quanta alegria no abranger o espaço! Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. E segue Jobar, mas o importante aqui é nós vermos como há sempre uma coincidência na percepção dos espíritos, vários outros espíritos felizes que já estudamos e que ainda vamos estudar, que partilham essa sensação, essa experiência, essa percepção no plano espiritual. E quanto ao retorno à vida espiritual, que é o que está acontecendo com o espírito Siddhenier, nós vemos que há condições vibratórias que definem a felicidade, a leveza, até a rapidez desse retorno, ou ainda um retardamento, dependendo das condições morais do espírito. Nós lembramos aqui também, já estudamos o conceito muito feliz, muito importante do nosso mentor André Luiz sobre o peso específico do perispírito, que diz respeito à evolução moral do espírito. Quanto mais evoluído, mais leve é o corpo perispiritual do espírito. Há, portanto, nesse retorno à vida espiritual, uma avaliação da vida que o espírito levou na Terra, naturalmente com um acréscimo de misericórdia, que sempre considera, pela lei perfeita e justa de Deus, sempre considera o bem que se faz, as dores que o espírito sofreu, atravessou, com resignação perante o sofrimento, naturalmente, e isso também tudo sobre a natureza do espírito, da evolução do espírito que está aqui patenteado. E, naturalmente, além da avaliação da vida que o espírito levou na Terra, desse acréscimo de misericórdia, também o ritmo da justiça divina que nos faz ter, segundo os nossos méritos, essa velocidade na conquista, digamos assim, desses valores superiores da beleza ou das belezas no plano espiritual. Nós estamos falando aqui da natureza da percepção dos espíritos. Então nós vemos que o espírito continua pensando-se ainda no corpo físico, dependendo do seu nível evolutivo, ou então ele já se despede logo dessa experiência terrena e segue sem mais se ligar às dores da sua encarnação, as dores do corpo físico. O espírito, então, se descobre no plano espiritual. Lá em O Livro dos Espíritos, a pergunta é a 159, o espírito, nós vemos os espíritos orientadores da humanidade, nos ensinam que o espírito, no despertamento no plano espiritual, dependendo da forma como ele viveu no mundo material, quando encarnado, naturalmente, ele pode se sentir envergonhado se ele tiver praticado o mal, se ele tiver violentado a lei de Deus de uma forma bastante grave. Ou então, ele pode se sentir aliviado
de grande peso, porque não teme nenhum olhar perscrutador e, portanto, ele sente o corpo pairando no espaço, como Sir já declarou aqui. Nós já vimos isso em nosso outro encontro. Ele sente realmente o corpo pairando no espaço. Ele diz: nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato. E mais um pouquinho à frente, nessa resposta à primeira pergunta que se faz ao Sir Denier, a mesa mediúnica, ele encerra assim: será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só o amor faculta o pressenti-la, e quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Nós aqui vemos uma referência de Sir Denier bastante interessante, que nos remete a Platão. Ele diz: será possível explicar o infinito? Na verdade, ele aqui está usando a palavra infinito de uma forma quase que alegórica, porque nenhum de nós é capaz de imaginar o infinito. O filósofo Platão, que aliás está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com Sócrates, porque foram precursores de trazerem essa mensagem de Jesus no Evangelho. Então Platão nos diz que a nós, seres criados, não é possível nós concebermos o infinito, porque o infinito, que é um conceito de que não existe fim, esbarra sempre na nossa limitação, porque o infinito é próprio do não criado, portanto é próprio de Deus. O mesmo se dá com eternidade, que é outro conceito de que Platão nos fala, nessa mesma linha em que nós não somos capazes de conceber, entender, avaliar o infinito e também não a eternidade. Portanto, são assim a exacerbação, o limite máximo, que não tem limite, do infinito, que é o tempo, e do infinito e da eternidade, que são o tempo e o espaço. Então, nós vamos aqui nos reportar ainda a questão da felicidade, porque o Sir Denier diz isso aqui e nós nos reportamos a pergunta 153A em O Livro dos Espíritos. Felicidade eterna é a dos espíritos puros, que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma. E nós não estamos, evidentemente, nessa situação, mas chegaremos lá, porque esses que são hoje espíritos puros já passaram por onde nós passamos. Cada um de nós passa na velocidade maior ou menor, dependendo da situação ou das escolhas ou da velocidade com que tenha conduzido, com que tenha administrado os tempos das suas encarnações. Nós estamos juntos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Eu sou Nádia do Couto Vale e nós continuamos esse estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, voltando-nos agora para uma outra questão muito importante a respeito dessa felicidade. Essa sensação, essa impressão de felicidade é imediata após a morte do corpo físico? Será? A resposta é não. Essa é uma questão vibratória, portanto, a questão da morte do corpo físico, que é uma questão de natureza material orgânica, não tem uma relação direta com a percepção, a vibração e a vivência
da felicidade imediatamente. Sidney não foi feliz logo que entrou no mundo dos espíritos, porque ele disse que teve que pagar a dívida humana. E ele disse assim: meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Por isso que ele, no início, não teve essa percepção, essa vivência imediata. Ele disse que ele precisava resolver a questão que ele tinha criado, uma questão de natureza vibratória, que ele tinha que expiar, que resgatar a indiferença que ele tinha tido com Deus. Ele diz: expiar a indiferença para com o meu Criador. E então ele diz: mas a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer. Aqui nós vemos como é realmente o amor que cobre a multidão dos nossos erros, como disse o nosso grande Pedro. E então, como o que é importante para Deus, para a lei de Deus, é a prática do bem, é a prática da caridade. Por isso que o Espiritismo nos sempre garante que fora da caridade é que não há salvação. E nós vemos aqui uma exemplificação cabal disso. Ele disse: o bem que ele próprio classifica como tendo sido pouco, mas o bem que ele pôde fazer é que deu a ele um retorno da misericórdia de Deus para com ele, e por isso, inclusive por isso, é que Kardec o colocou aqui na lista, ou no capítulo 2 desta segunda parte da obra, entre os espíritos felizes. E ele diz: também as dores que resignado padeci, que é a forma sem rebeldia, sem raivas, com relação à vida, ao desenho da encarnação e, evidentemente, ao patrocínio de Deus para a nossa reencarnação, naturalmente sob o olhar e o cuidado de Jesus e de Maria, dos anjos da guarda, dos nossos amigos espirituais. Mas então, depois que o espírito desperta lá no plano espiritual, tem essas impressões de felicidade maior ou menor, dependendo da sua condição evolutiva, quais são então as tarefas dos espíritos no plano espiritual? Nós vemos que Kardec trata disso lá em O Livro dos Espíritos, sobre missões dos espíritos. Nós vemos, por exemplo, que o espírito é dotado da faculdade de ler o pensamento do encarnado como um quadro. Essa é uma condição que o espírito adquire, ou readquire, ou retoma, e que lhe permite ajudar, quando lhe for possível, aqui os encarnados. É a faculdade de ler o pensamento do encarnado. Nós vimos aqui o Cisdenier falar sobre a sua filha a esse respeito, e ele leu, então, o pensamento quando lhe foi perguntado à mesa mediúnica se a filha dele era feliz ou infeliz como encarnada. Nós já vimos também como o espírito é capaz de ler o pensamento quando Samson, o espírito com o qual Kardec inaugura este capítulo 2 dos Espíritos Felizes, nós vemos que o espírito Samson deu comunicação mediúnica ali, junto ao corpo ainda insepulto, na câmara mortuária. Então, essa faculdade de ler o pensamento aflora novamente no espírito desencarnado, e ele é capaz de ler o pensamento do encarnado, tanto que, se nós estamos bem lembrados, nós estudamos isso juntos, tanto que Samson leu o pensamento de Kardec, porque Kardec estava em dúvida se ele lia ou não lia um documento ali para celebrar aquele momento grandioso que comprovava o espiritismo,
E Samson disse, você pode ler aí o documento que você trouxe. E ninguém sabia disso que Kardec tinha a intenção de fazer. Então, quando Sidonie acaba por perceber, por captar, ler o pensamento do seu interlocutor à mesa mediúnica, quando este lhe pergunta se a filha dele, Sidonie, é feliz ou infeliz como encarnada, ele responde, Sidonie responde, que pelo contrário, a filha dele não é feliz, terá provas, misérias terrenas, mas isso tudo para comprovar, pregar pelo exemplo as grandes virtudes. Por isso são as encarnações com os desafios para nós firmarmos, internalizarmos completamente as lições das grandes virtudes que nós precisamos exemplificar. O Sidonie ainda diz também que ele vai ajudar a filha, embora saiba que não será penoso a ela superar os obstáculos. Seriam obstáculos, provas, mas ela estava preparada para superá-los, mas ele, pai, poderia ajudá-la se fosse necessário. Ele achava que não ia ser penoso, difícil para a sua filha superar os obstáculos, porque ele declara, porque ela está em missão, ou seja, em uma programação para fazer o exemplo chegar aos seus irmãos, e não em expiação. A missão é uma proposta de ação do Espírito na encarnação, e a expiação é uma retificação, é uma corrigenda, é a dificuldade, o obstáculo, a doença, todos os sofrimentos de várias formas que o Espírito experimenta, mas para zerar uma conta perante a sua própria consciência e perante a lei de Deus, que está inscrita na nossa consciência. E ele próprio diz, tranquilizai-vos por ela, pela filha, e obrigado pela lembrança. Nós vemos aqui que essa é uma outra tarefa, uma outra atribuição dos espíritos, é ajudar os entes queridos. Essa é uma outra tarefa dos espíritos. E ele, então, para ajudar os espíritos, Sidonie diz que está ajudando espíritos inferiores, muito comprometidos com a lei, que essa também é uma tarefa dos espíritos. Sidonie orienta e guia alguns espíritos sofredores. O que faz ele? Ele orienta, dá conselhos, esclarecimentos a esses espíritos. Ele, aliás, cita o caso de uma orientanda dele. Ele está orientando o espírito Valéria. Ela está arrependida de seus erros que ela própria não quer divulgar. Então, mas aí há também uma outra pergunta. Quantos espíritos sofredores um espírito pode orientar, pode guiar? E essa é uma questão que nós vamos continuar a estudar em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,